te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão lindo é Jesus, mas face a face do teu lado eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão lindo é Jesus, mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem. Me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão belo é Jesus, mas face a face do teu lar eu te verei, Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que nesta manhã vos encontre gozando de saúde, harmonia e paz dentro de vossos lares e que tão logo passemos por essa pandemia com muita força, muito vigor para voltar à escola bíblica dominical de forma presencial. Estamos estudando nessa lição de número 10, de 7 de junho de 2020, o tema, a intercessão pelos Efésios. Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14 e 15, ele deixa o nosso textuário de hoje. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A nossa verdade prática é: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A nossa leitura bíblica em classe nesta manhã está na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 21, lembrando que foi escrita pelo nosso irmão apóstolo Paulo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus queridos irmãos, neste recorte feito na lição desta semana, que começa do versículo 14, Paulo ele escreve o seguinte: por causa disso me imponho de joelhos. E aí, para quem pega a lição a partir desse ponto, fica sem compreender por causa disso o quê? Então precisamos retomar a lição anterior. Na lição anterior, Paulo, continuando na sua admoestação à igreja de Éfeso, a sua instrução, o seu estímulo, ele termina da seguinte forma:
Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, ele pede para a igreja de Éfeso não voltar atrás, não se esmorecer, não desanimar, não parar a caminhada. E não bastava para ele apenas dizer para esta igreja para continuar na caminhada. Aí ele continua, que é por causa disso que ele se punha de joelho também, ele pagava o preço no joelho, não só escrevendo, não só estimulando, mas também no joelho para que esse povo não voltasse atrás. E ele pedia a Deus constantemente duas coisas. A primeira coisa é que pela riqueza da glória, Deus concedesse a confirmação, o revigor através do Espírito Santo. E a segunda coisa era que Cristo habitasse naquela igreja de Éfeso permanentemente e abundantemente. Então, Paulo passa a orar por essa igreja, a interceder por essa igreja, por causa do amor que ele tinha por aquele povo. Ele estava sofrendo, olha que amor, ele sofria para pregar o evangelho. Ele via que o povo também sofria pelo seu sofrimento, de ser espancado, de ser esbofeteado, ser caluniado, e ele pedia para o povo ainda para não desanimar e ainda pagava o preço na oração por amor àquele povo, para que aquele povo não se desviasse, porque segundo ele informa nos outros episódios que estudamos nessa lição, que aquele povo que ele ganhou para Jesus era a glória dele, era a glória que ele carregava em si. Ele não se gloriava pelo que ele era, pelo que ele possuía, se gloriava no povo que ele conquistava para Cristo, que ele tinha arrebatado do inferno. Logo, continuando nesse texto, nós vamos ver o primeiro tópico da lição, fala o seguinte: corroborados com o poder do Espírito Santo. Para quem não sabe o que é a palavra corroborar, é confirmar, é autenticar, né? Então, o poder do Espírito Santo, como Paulo que usa esse vocábulo, que sejam corroborados pelo poder do Espírito Santo, é confirmado no poder do Espírito Santo. Mas só que ele cita nesse texto que o poder esse poder do Espírito Santo seria confirmado com as riquezas da glória de Deus, era segundo as riquezas da glória de Deus. E para lembrar vocês que em lições anteriores também nós estudamos quais são essas riquezas. Vejam bem, as riquezas odiernas, as riquezas do mundo atual, são riquezas de prata, de ouro, de bens materiais. São riquezas que servem para a nossa sobrevivência na terra, servem para o nosso lazer, para viagens, para se alimentar bem, para ter um bom patrimônio. Só que essas riquezas são materiais. As riquezas da glória são riquezas espirituais. Então, quais são essas riquezas? São as riquezas que acompanham a salvação. É as virtudes do Espírito, é o poder do Espírito, são os frutos do Espírito, é a alegria que Deus nos dá para nós prosseguirmos. São coisas que não pertencem a este mundo físico, a este mundo material. São coisas do porvir, são coisas da eternidade, são coisas que de lá do céu, que apesar de nós não estarmos lá ainda, Deus já compartilha conosco dessas riquezas. É claro que vamos participar delas abundantemente quando chegarmos lá, mas aqui na terra nós já usufruímos dessas riquezas da graça de Deus, porque elas acompanham a salvação que Deus nos dá. Então, quando Paulo pede segundo as riquezas da sua glória, ele sabe por que ele está pedindo. Ele sabe que Deus pode compartilhar dessa graça de tesouros inefáveis, imateriais, intocáveis, impessoais para as nossas vidas. E ele ainda pede que abundantes riquezas da sua graça, né? Então, Paulo ele sabe muito bem por que ele está pedindo isso, e ele sabe que nós precisaríamos disso para a nossa caminhada. Para a nossa viagem espiritual precisaríamos dessas riquezas, e para nosso alimento espiritual precisamos também dessas riquezas, porque as riquezas deste mundo só servem para viagens terrenas e para a alimentação do corpo físico. Fortalecimento com o poder. Nossa vida espiritual não é fortalecida com feijão e farinha, ela é fortalecida com o poder de Deus. Lembremos que
quem faz a reparação das nossas vidas espirituais em relação ao pecado é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica e reata esta comunhão com o nosso Deus. Mas quem nos fortalece, quem nos aperfeiçoa é o poder de Deus em nossas vidas. E esse poder vem através de quem? Do Espírito Santo de Deus, que habita no nosso homem interior, no nosso espírito. Logo nós somos revigorados. É a única força que habita nos crentes e que habilita a se manter firme. Vem do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo também que incapacita o crente a perseverar e manter-se afastado do pecado e compreender as coisas espirituais. Sem o Espírito Santo, eu não compreendo os mistérios divinos. Sem o Espírito Santo, eu não me mantenho afastado do pecado. O sangue de Jesus me purifica do pecado, mas que me mantém afastado dele é o Espírito Santo, uma vez que eu já me separei dele, já rompi com o pecado e agora tenho uma nova aliança com Deus. É o Espírito Santo que me faz trilhar nesse novo caminho. E habitados por Cristo é a segunda coisa que Paulo pede, quer dizer, a primeira, fortalecido com o poder do Espírito Santo, a segunda, ser habitado com Cristo, por Cristo. Cristo não habita fisicamente em nós, mas habita espiritualmente em nosso espírito. E essa habitação é que nos faz cada dia estar mais seguro da nossa vocação, da nossa chamada, da nossa aliança. E Paulo ele pede, o termo que Paulo usa aqui não é o mesmo termo que é utilizado lá no Salmo 37, que diz que o anjo do Senhor acampa-se. Esse acampamento é uma habitação temporária, mas o que Paulo pede aqui, a habitação que Cristo habite continuamente em nossas vidas, é um termo que é uma habitação permanente, é o kaitoiken no hebraico, significa essa habitação perene e não habitação provisória. Então, ele pede que Cristo habite em nós, não descuide-se de nós, não saia de nossas vidas, nem sequer por um segundo. Sem Cristo, a igreja não pode subsistir à força do mal. É Ele que nos faz mais do que vencedores. Lembre do texto que está escrito, em Cristo somos mais do que vencedores. Então, é em Cristo, é Cristo habitando em nós que nós vamos vencer. Cristo ausente de nós, nós somos meros mortais derrotados. No segundo tópico da nossa lição, em que Paulo ele pede para a igreja de Éfeso ser arraigada e fundada em amor. O comentarista da lição divide em mais 3 subtópicos, que o primeiro é o amor, a virtude cristã, o segundo é arraigados e fundados em amor, e o terceiro subtópico, a intensidade do amor de Cristo. O que isso vem a dizer? Sabemos que a maior marca do cristianismo é o amor. Primeiro porque foi Deus quem enviou Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o amor de Cristo também, ao assumir esse compromisso, que ele diz assim, ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, é a maior marca do cristianismo, é o amor. Foi por amor que Paulo, ele registra que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Talvez pelo justo alguém ousasse morrer, mas pelo ímpio, e Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então esta é a maior marca do amor do cristianismo. E percebamos o seguinte, mera coincidência, mas João 3,16 fala do amor de Deus, porque Deus amou muito de tal maneira. 1 João 3,16 nos ordena, na carta, João ele escreve, ordenando-nos que amemos-nos uns aos outros. Então, esta é a maior marca do cristianismo e a igreja não pode olvidar-se de cumprir esse mandamento do amor. Lembre-se também que Jesus, quando ele faz uma síntese das regras do Antigo Testamento, dos mandamentos, ele sempre pergunta, conhece os mandamentos? E ele sintetiza, ele não cita os 10 mandamentos, ele sempre sintetiza, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o fim de toda a lei é o amor.
Os 10 mandamentos, eles se dividem em 2 grupos, um grupo de 4 mandamentos, que são regras que o homem cumpre para com Deus, e as outras 6 regras que o homem cumpre para com o próprio homem, que é o caso de não adulterarás, não furtarás, não roubarás, não cobiçarás. Então, existe uma divisão que não é igualitária, mas 4 regras direcionam para o amor a Deus e outras 6 regras direcionam para o amor ao homem, e depois tem mais outras regras, 613 regras, que vai esclarecer melhor esse mandamento, esses 10 mandamentos. Então, observe que, irmãos, na nossa virtude cristã, o amor, ele continua sendo essa base, e é a maior de todas as virtudes. Lembre-se que quando o Espírito Santo habita em nós, ele começa a fazer produzir em nós o seu fruto. Esse fruto, com suas 9 características, uma delas é o amor, bondade, benignidade, alegria. Amor, vai ter o amor lá no meio. E depois Paulo, ele deixa bem claro que de todos ele separa inclusive 3 virtudes, que é a fé, a esperança e o amor, que vão permanecer no céu, mas a maior de todas ainda é o amor. Então sempre o amor vai estar em evidência, seja qual for a característica espiritual em que ela esteja inserida. Então, o amor faz parte do fruto do Espírito, o amor é um padrão cristão e é a virtude cristã. E Paulo lhe pede a Deus para nós sermos arraigados e fundados. Quando fala em arraigados, está se falando em algo que tem raiz, em algo que tem profundidade. Quando fala em fundamento, também em fundação, está falando em algo que tem raiz também, que tem profundidade. Mas o que são distintos é que um é construção, é construído pelo homem, o outro foi criação divina. A planta criada por Deus ou o edifício criado pelo homem, ambos precisam de profundidade. E o apóstolo, ele deixa bem claro aqui que ele pede a Deus que tenhamos raízes como organismos vivos, que tenhamos fundação segura, né? Como planta, como casa, seja lá como nós queiramos nos comparar, que tenhamos essa profundidade para ter sustentação à nossa vida cristã, à nossa fé. Os irmãos sabem que quando uma planta ela coloca o broto, ela já tem raiz já aprofundando para buscar os lençóis d'água. Quando a casa começa a subir, ela já teve fundações projetadas para baixo. Então, entendemos que precisamos ter raízes e profundidade. Quando os irmãos olham para um iceberg, talvez vejam apenas uma altura de 3 metros de um iceberg boiando no mar. Mas se os irmãos forem mergulhar, os irmãos vão ver que para sustentar 3 metros para cima deve ter uns 15 a 20 metros para baixo. Então é preciso ter raízes, e a raiz que Paulo pede aqui é que seja arraigada no amor, não no nosso egoísmo, não na nossa vanglória, não na nossa ambição, mas no amor, porque esta é a marca autêntica do cristianismo. E ele pede também a Deus que nós conheçamos qual é a altura, a largura, a profundidade e o comprimento dessa plenitude de Deus, que Deus ele possa nos conceder essa plenitude cada vez mais crescente, que nós possamos entender esses mistérios através da capacitação do Espírito Santo. Essa intensidade que Paulo pede para os crentes é em relação exatamente ao amor, e nós devemos amar uns aos outros. O esforço humano não pode atingir essa meta. Por mais que nós nos esforcemos para amar alguém, para nos dedicar a alguém, tem um momento que nossa natureza humana cansa. Então, é na oração que nós fortalecemos esse vínculo do amor. É na oração que Deus ele vai nos dando mais graça para nos capacitar a amarmos o nosso próximo, assim como nós amamos a Deus. E lembremos mais de uma coisa: quem não ama ao seu irmão que está vendo, como pode dizer que ama a Deus que não vê?
É importante frisar, irmãos, que quando Paulo ele pede para Cristo habitar pela fé no coração dos crentes em Éfeso, ele não está falando em um coração de carne, um músculo que bate no peito, bombeando sangue para todo o corpo. Ele está falando do sentimento, do intelecto, da alma. Então, geralmente o texto bíblico ele fala coração, substituindo o centro das emoções, alma, e às vezes até o espírito. Deus habita em nossos corações, logo Deus habita em nosso espírito. Amar o Senhor de todo o teu coração, amar o Senhor com toda a tua alma. Então, há textos bíblicos que falam em coração, mas que são sinônimos não do coração muscular que nós temos, mas sim do nosso sentimento, do nosso intelecto e de toda a nossa alma. E continuando aqui nesse texto que nós estamos estudando, entramos no terceiro tópico da nossa lição, que está dividido em mais 3 subtópicos. O terceiro tópico tem sobre tema as bênçãos de Deus excede o pensamento humano. No primeiro subtópico, fala sobre a dimensão das bênçãos divinas. Então, Paulo ele continua pedindo, que não esqueçam que isso aqui é um pedido de Paulo a Deus em prol da igreja de Éfeso, e nós estamos estudando essa oração que era que Paulo pedia para aquele povo, né, para que não se desfalecesse da sua fé. O que Paulo pedia para Deus fazer em prol daquele povo, para eles continuarem na caminhada. E aí ele fala o seguinte, que Deus ele é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos. Paulo estava pedindo aquelas coisas, mas ele sabia que Deus poderia fazer muito mais, e só quem sabe a necessidade do ser humano é Deus. Lembrem-se que quando Deus ele ordena a Jó para interceder pelos seus amigos, Jó vai interceder pelos seus amigos, e Deus o abençoa 2 vezes mais do que o que ele tinha antes. Vamos também reprisar que quando Salomão ouviu de Deus, pede-me o que queres, e ele pediu sabedoria para entrar e sair no meio do povo, Deus disse porque ele não pediu riqueza, não pediu ouro, prata, que ele daria a sabedoria e daria muito mais. Então nosso Deus ele é poderoso de dar muito além daquilo que nós pedimos. Agora é claro, muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos para gastar em nosso próprio deleite, e o Deus que não quer perder as nossas vidas, ele simplesmente não nos dá, porque ele sabe que nós seremos prejudicados lá na frente, porque ele é onisciente. Um filho de 16 anos pede ao pai um carro, o pai que ele tem juízo, ele é consequente, ele jamais vai entregar o volante na mão de um filho, porque ele sabe do problema que pode ser causado, e ele perdeu o seu filho por causa de um presente dado. Então Deus ele nos dá as suas bênçãos de acordo com a necessidade, para a sua glória e para a nossa edificação, nunca para nos trazer qualquer sorte de prejuízo. Quando fala aqui que Deus é capaz de fazer muito além, muito mais, olha como Paulo fala, muito mais, abundantemente, ele faz questão de enfatizar que é muito mais, e além desse muito mais ainda tem um abundante, o que transborda além daquilo que pedimos e pensamos. Os nossos melhores anseios e desejos não são talvez o que Deus ele queira para nós, que nós temos os nossos desejos, nossos projetos, nossos propósitos, e Deus tem os seus. A mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. O que Deus tem para nós? Os pensamentos do Senhor não são como os nossos pensamentos. Eles pensam diferente de nós. Então, se as bênçãos estão com Ele, Ele vai nos conceder conforme a sua vontade. Pela sua grandeza, pelo seu poder, ele é capaz de fazer qualquer coisa, mas ele pode nos dar não exatamente aquilo que você quer, dar muito mais além, e talvez você não compreenda que é muito mais além no presente, mas no futuro você vai entender que Deus te deu mais do que você precisava, do que você pediu a ele. O convite para adoração. Paulo então convida a igreja para adoração.
cuja glória é devida, ou seja, para Deus, a Deus, a glória é devida a Deus na igreja. Quando se fala aqui nessa igreja também, não vamos entender que é na igreja o templo, o prédio, é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo deve glorificar Ele por onde passa, exalando o bom cheiro de Cristo nas suas atitudes, nas suas emoções, no seu pensar, no seu falar, no seu caráter, na sua honestidade. A igreja de Cristo deve glorificar a esse Deus, porque Ele tem um Deus que tem um alto padrão de conduta. Então, vamos adorar a Deus não só com nossos lábios, não só com nossos hinos e nossos instrumentos, mas vamos adorar a Deus também com o nosso corpo, com nossa matéria, com a nossa postura diante dessa geração perversa. Porque a glória, ela é devida a Deus. E Deus deve ser glorificado na igreja de Cristo. Foi para isso que ele enviou Cristo, para separar um povo, para que ele fosse glorificado, para que ele fosse exaltado. A igreja nunca terá glória em si mesma. Ela pode crescer, ela pode expandir, ela pode ter um número de membros, um grande número de membros, ela pode criar filiais fora do país até, mas a glória dela não é essa. A glória dela tem que ser refletida em Cristo, tem que ser transmitida ou passada, transferida para Cristo, que é a melhor forma de nós falarmos aqui. Tem que ser toda a glória da igreja transferida para Cristo. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. E até o Espírito Santo, aquilo que Ele faz é para glorificar a Deus. Toda ação, se o Espírito Santo te usar para profetizar, essa glória ele atribui ao Pai. Se ele através do dom de curar, ele levantar um paralítico, ele atribui essa glória para Deus. O próprio Espírito Santo, ele atribui a glória para a divindade. Em sua oração, o apóstolo Paulo, ele termina dizendo o seguinte: a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Se é para todo sempre, é que essa glória seja sempre para Deus, nunca para o homem, nunca para uma instituição. E portanto, para todo sempre também é de geração em geração, até que Jesus Cristo volte à terra para buscar a sua igreja. Quando Jesus Cristo voltar na consumação dos séculos, essa glória também não será de nenhum outro, porque a igreja vai estar para sempre adorando aquele que vive e reina eternamente, e aqueles que nunca quiseram prostrar para adorar, diz a Bíblia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então a glória devida para Deus, ele não dá a outro, e vai chegar o dia que o adversário, o diabo, Lúcifer, Satã, os demônios vão ter que se prostrar de joelho e adorar ao Deus Criador dos céus e da terra antes de receber a sua sentença final. Deus nos abençoe. Finalizando nossa lição de hoje, concluímos o seguinte: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverado cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Que possamos aprender e colocar em prática tudo que foi aprendido nesta lição de hoje, para que esses 4 pilares, essas 4 bases estejam sempre presentes na nossa vida cristã, na nossa caminhada. Deus abençoe a sua igreja. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Deus enviou seu Filho amado.
chegar.